Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular e já estamos no ar. Bom dia, senhoras e senhores, respeitável público. Espero que estejam todos muito bem por aí. Eu envio de coração energias positivas para toda a nossa turma que está sempre ligada aqui no Geo Popular. Estudantes de primeiríssima que nos acompanham nessa jornada para entender o nosso planeta e a nossa sociedade. Tenho muita sorte e alegria de ter você aqui. Bom, sem mais delongas, vamos partir para a aula de hoje, onde vamos analisar o processo de modernização e mecanização das áreas rurais, a chamada Revolução Verde, ocorrida ali na metade do século passado e que transformou profundamente a geografia do campo e até das cidades. Então se concentra e vem comigo para a gente entender melhor essa matéria super importante. Antes da gente aprofundar o nosso tema, eu preciso fazer alguns esclarecimentos. O nome Revolução Verde confunde muitos alunos que acham que se trata de um tema relacionado ao meio ambiente, sustentabilidade, que normalmente carregam esse nome verde, né? Tem a economia verde, que diz levar em consideração a preservação do meio ambiente na cadeia produtiva. Tem os partidos verdes na política, que são movimentos ligados à defesa dos ecossistemas. Enfim, normalmente o adjetivo verde é usado para definir algo ligado à ecologia, mas nesse caso não tem nada a ver. Muito pelo contrário, aliás, como veremos. A Revolução Verde trata das novas tecnologias aplicadas no setor primário da economia, ou seja, na agropecuária, no campo. A Revolução Verde também não pode ser confundida com a Revolução Agrícola. As duas estão ligadas ao desenvolvimento do meio rural, mas a Revolução Agrícola foi aquele processo que ocorreu lá atrás, de 6 a 10 mil anos atrás, quando alguns grupos humanos descobriram a agricultura e mudaram seu modo de vida nômade para sedentário. Surgiram assim as primeiras civilizações humanas, as primeiras cidades e por aí vai. A Revolução Agrícola é o embrião da nossa sociedade moderna. Eu já fiz uma aula desse tema aqui no podcast, vou deixar aqui na descrição caso você queira saber mais sobre isso. Já a Revolução Verde é muito mais recente, data dos anos 1950 e 1960. Dados esses avisos para vocês não confundirem os conceitos, vamos entender melhor em detalhes o que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde é o processo de modernização e mecanização do campo, que começou nos anos 1940 no México, mas logo nas décadas seguintes se espalhou para o mundo inteiro. Nesse sentido, novas tecnologias foram aplicadas na área rural, provocando fortes transformações na produção agrícola. Dentre essas inovações trazidas pela Revolução Verde, podemos citar os tratores e colheitadeiras, fertilizantes e adubos químicos, os agrotóxicos para controle de pragas, profissionais especializados em agronomia, veterinária, zootecnia, além de pesquisas no desenvolvimento de sementes melhoradas para serem mais produtivas, as chamadas sementes transgênicas, que aliás farei uma aula depois só sobre os transgênicos. De todo modo, a aplicação dessas novas tecnologias no meio rural é chamada de Revolução Verde. Os espaços rurais eram vistos sempre como muito atrasados em relação aos espaços urbanos. As cidades eram o símbolo da modernidade. A Revolução Verde mudou isso, porque levou o desenvolvimento industrial e a alta tecnologia para os espaços rurais, que eram de fato mais rudimentares. Mas hoje, pós-Revolução Verde, o campo mudou muito e é um espaço supermecanizado, tecnológico e científico, tanto quanto as cidades. E os resultados da Revolução Verde foram expressivos.
houve forte aumento da produtividade agropecuária, ou seja, as plantas produziram mais frutos, as vacas produziam mais leite e por aí vai. Tudo isso com auxílio das novas tecnologias. Vou dar um exemplo real aqui do Brasil para vocês visualizarem esse ganho produtivo. Vou usar o caso da soja, que é um vegetal muito pesquisado aqui no nosso país. Afinal de contas, o Brasil é um dos maiores produtores desse gênero, se não o maior. Então veja, em 1980, se você plantasse 1 hectare de soja, e só para ficar claro, 1 hectare são 10.000 metros quadrados, que é o tamanho de um campo de futebol, bem fácil aí de vocês memorizarem. Então, se você plantasse um campo de futebol de soja, 1 hectare, em 1980, você colheria 1,5 tonelada de soja mais ou menos. Mas hoje, se você plantar o mesmo 1 hectare de soja, você vai colher 3 toneladas. É o dobro da produção usando o mesmo tanto de terras. Esse ganho produtivo ocorre pela tecnologia, porque se usou uma semente melhor, o solo foi tratado com fertilizantes em quantidades calculadas, não houve perdas com pragas porque se usou agrotóxicos. Todas essas tecnologias sustentam esses ganhos produtivos. E as áreas rurais de várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, se modernizaram. Gostaria de analisar com vocês agora os impactos da Revolução Verde, os pontos positivos e negativos trazidos pela modernização do campo. Bom, como já vimos, podemos colocar que a Revolução Verde foi muito positiva para os produtores rurais, sobretudo os grandes produtores que tiveram acesso a essas novas tecnologias, pois eles aumentaram a sua produtividade e logo aumentaram as suas margens de lucro. Os produtores rurais também ganharam mais segurança produtiva, com o desenvolvimento de plantas mais resistentes, diminuindo os riscos relacionados ao clima ou pragas. Contudo, por outro lado, a Revolução Verde também tem aspectos negativos, nem tudo são flores, né? Os pequenos agricultores que não puderam ter acesso a essas novas tecnologias que custam caro, não conseguiam mais concorrer com as grandes empresas agrícolas no mercado, que eram capazes de oferecer preços muito menores. Esses pequenos produtores também tinham dificuldades em conseguir financiamentos bancários, empréstimos, pois não possuíam garantias que os bancos pedem. Os empréstimos que saíam eram a juros muito altos, vocês sabem que os bancos não aliviam, né, turma? E assim, muitas famílias agrícolas se endividaram e tiveram que vender suas terras como forma de pagamento. Além dos pequenos produtores, a Revolução Agrícola também atingiu em cheio os trabalhadores rurais, os camponeses. Isso porque as novas tecnologias rurais produziram um fulminante desemprego estrutural. Lembrando que o desemprego estrutural é a substituição do trabalho humano pelas máquinas. Então percebam que foram os atores mais pobres os mais impactados negativamente com as mudanças no espaço rural. Quando as novas máquinas e equipamentos agrícolas se espalharam pelo campo, especialmente tratores e colheitadeiras, milhares de empregos foram ceifados subitamente. No passado, na produção leiteira, por exemplo, que sempre foi muito forte aqui no Brasil, você precisava de milhares de pessoas trabalhando todo dia na retirada manual do leite da vaca. Eram milhares de vacas e exigia muito esforço humano. E só um parêntese, vocês já foram para alguma roça e tiraram o leite lá direto da vaca? É meio estranho, mas é bem legal. Eu gostava de ir bem cedinho pro curral, jogava um Toddy no copo, Toddy que é melhor do que Nescau, né? Todo mundo sabe. Aí eu tirava o leite direto da vaca pro copo com Toddy e tomava. É perfeito, gente. O leite sai com uma espuma, bem quentinho. Parece nojento, mas quem já tomou aí vai concordar comigo que é bem bom. E me desculpem os veganos. Mas voltando para o nosso assunto, hoje há novas tecnologias para a extração do leite, como a ordenha mecânica.
Você coloca esse equipamento nas tetas da vaca e ele vai puxando o leite automaticamente, direto para o reservatório onde o leite vai ser tratado. Esse equipamento substitui o trabalho humano e milhares de empregos desapareceram com isso. Na agricultura aconteceu a mesma coisa. Os tratores e colheitadeiras substituíram milhares e até milhões de empregos que faziam a preparação do solo, a colheita, a separação, o ensacamento. Atualmente, os tratores e máquinas fazem tudo isso, não necessitando de muita gente. E os poucos trabalhadores que sobraram são profissionais qualificados. Esses tratores modernos parecem uma nave espacial cheia de funções, botões, e não é qualquer pessoa que consegue operá-las. Os trabalhadores do campo, em geral, tinham pouca formação e foram excluídos desse processo. O desemprego generalizado provocado pela Revolução Verde empurrou esses excluídos do campo para as cidades. E essa migração em massa de pessoas saindo do campo e indo para as cidades é chamado de êxodo rural, que inclusive será o tema da nossa próxima aula. O resumo da ópera é o seguinte: a Revolução Verde é, portanto, um conjunto de novas tecnologias que transformaram a prática agrícola em todo o mundo, aumentando significativamente a produção de alimentos. Esse processo tem como base o uso intensivo de químicos na produção, a modificação genética de sementes e a implementação de maquinarias na área rural. E apesar dos resultados super positivos à primeira vista, estamos observando hoje muitos aspectos negativos. A Revolução Verde prometia acabar com a fome no planeta com o aumento da produtividade, o que não aconteceu. É importante que a gente saiba que o problema da fome no mundo não é causado pela falta de alimentos. Hoje, o mundo produz muito mais comida do que a gente pode comer. O problema da fome é econômico, de distribuição. Inclusive, há hoje muito mais pessoas em situação de fome do que antes da Revolução Verde. Estamos produzindo cada vez mais comida e tem mais gente passando fome. Isso é pesado, né? Vamos dormir com essa. Na questão ambiental, também temos um desastre. O uso intensivo de água na irrigação das produções modernas reduz os reservatórios naturais. O uso intensivo de agrotóxicos contamina a água, os solos e inclusive os alimentos que a gente come. Olá, eu sou a professora Larissa Bombardi, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Hoje a gente vai falar dos agrotóxicos aprovados de 2019 até junho de 2020. Quando a gente fala da aprovação dos agrotóxicos de 2019 para cá, para 2020, por que a gente está fazendo esse recorte temporal? Bem, acho que como todo mundo ouviu dizer, a gente teve uma aprovação recorde de agrotóxicos nesse período recente. Entre 2005 e 2015 no Brasil, a média de aprovação de agrotóxicos era de cerca de 98 novos agrotóxicos por ano. Quando eu digo novos agrotóxicos, eu estou falando novos produtos comerciais. A partir de 2016, esse número de novas aprovações começou a aumentar. Em 2016 foram 151, em 2017 252, em 2018 343, ou seja, a gente já veio a partir de 2016 numa escalada de aumento de novas aprovações, mas em 2019 nós tivemos 503 novos agrotóxicos aprovados e até junho de 2020 nós tivemos 177. Então, o que acontece é que de janeiro de 2019 a junho de 2020, ou seja, nesse 1 ano e meio recente, nesse período mais recente, nós tivemos 680 novos agrotóxicos aprovados, ou seja, novas substâncias comerciais, novos produtos comerciais de agrotóxicos aprovados. Dentre estes, 50%, cerca de metade, portanto, são herbicidas, 30% inseticidas. Destes 680 novos produtos comerciais, 41% são proibidos na União Europeia. Dentre eles, alguns que estão associados a câncer e a malformação fetal. Acho que esse é o quadro recente e resumido
mostrado que tem sido mostrado para a gente por um levantamento minucioso feito pela professora Sônia Hess, e que mostra a gravidade, a continuidade, mais do que a continuidade, digamos assim, a exacerbação desse quadro de exposição crônica que, de alguma forma, a população está submetida no Brasil. Esse alto nível de degradação ambiental deixa para trás muitas áreas desertificadas, acabadas, porque a produção intensiva consome todos os nutrientes do solo, acaba com a água, os solos se contaminam com os químicos. Aí se abandonam essas áreas e vão desmatar novas fronteiras agrícolas. O nosso cerrado, já tem vários pontos de esgotamento nesse sentido, as chamadas terras improdutivas. Áreas enormes que, somadas, dão o tamanho da França. E agora os produtores estão avançando para a Amazônia, que é a única região ainda bem preservada do país. O desmatamento na Amazônia cresceu 171% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, o maior índice em 10 anos. O sistema de alerta de desmatamento registrou 529 quilômetros quadrados de floresta derrubados no último mês, a área equivalente ao tamanho da cidade de Porto Alegre. No acumulado de agosto de 2019 a abril deste ano, os índices de devastação da floresta registraram um aumento de 81% em comparação com o calendário anterior. No topo do ranking dos estados que mais desmatam está o Pará, seguido por Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Esse processo de modernização do campo provocou muitas consequências e transformou geografias em todo o mundo. É impossível fechar esse tema em apenas uma aula. Então, nas próximas aulas, vamos continuar nesse tema para observar outros ângulos desse assunto. Desde já, convido todas e todos vocês para acompanharem. É muito importante a gente aprender bem essa matéria, porque explica muitos dos problemas que enfrentamos em todo o mundo. Me despeço de vocês e se cuidem por aí. Auf Wiedersehen!